Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 2 do PET 5 do segundo ano do ensino médio. Questão 1. Represente graficamente e indique o quadrante que pertence aos seguintes arcos trigonométricos: π sobre 6 rádios, 60 graus, 110 graus, 3π sobre 4 radianos, 5π sobre 4 radianos, 265 graus, 320 graus e 17π sobre 9 radianos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses ângulos que estão em radianos para graus, para a gente conseguir localizar no ciclo trigonométrico. Então, π sobre 6. Π a gente já sabe que é 180. 180 dividido por 6, 30 graus. Então, esse primeiro ângulo é de 30 graus. 3π sobre 4, 3 vezes 180 sobre 4. Resolvendo essa operação, 135 graus. 5π sobre 4, 5 vezes 180 sobre 4, que dá 225 graus. 17 vezes 180 sobre 9, dá 340 graus. Os demais já estão em graus, então a gente não precisa converter. Só vou colocá-los aqui do lado, que é os 60 graus, 110 graus, 265 graus e 320 graus. Então, a gente precisa localizar esses ângulos no ciclo trigonométrico e falar em qual quadrante está. Então, aqui está o meu ciclo trigonométrico. Então, ele começa de 0, 90, 180, 270 e 360. Para quem não tem ele impresso, pode fazer com o transferidor. Lembre-se sempre de marcar a origem aqui. Então, vamos lá. 30 graus. 30 graus está entre 0 e 90. Eu vou fazer aqui de uma forma que não precisa usar transferidor para aqueles alunos que não têm. Então, primeiro eu vou dividir cada quadrante aqui em 3 partes. Essa primeira parte significa 30 graus, mais 30, mais 30. Então, esse ângulo aqui seria o de 30, o de 60, o de 90. Vou fazer o mesmo com todos os quadrantes. Então, a gente já tem aqui todos os quadrantes divididos de 30 em 30 graus. Então, se o primeiro aqui é 30 graus, esse ângulo vai estar no primeiro quadrante. Ele está aqui, ó, 30 graus. Porém, a atividade me deu π sobre 6. Eu vou representar aqui no ciclo trigonométrico da mesma forma que foi dado na atividade. Então, o próximo é 135 graus. 135 graus está entre 90 e 180. Então, esse ângulo está no segundo quadrante. 90 mais 30 dá 120. 120 mais 30 dá 150. Então, o 135 está entre o 120 e o 150. É no meio, entre os ângulos 120 e 150. Então, aqui é o ângulo de 135 graus, que a atividade deu 3/4 de π radianos. Então, agora a gente vai marcar no ciclo trigonométrico 5π sobre 4, que são 225 graus. Então, ele está no terceiro quadrante. É um ângulo entre 180 e 210. Então, terceiro quadrante. 225 está bem no meio, entre 210 e 240. Eu posso fazer de uma outra forma também. Eu posso dividir esse espaço entre o 210 e o 240 entre 3 novos espaços. Aqui e aqui. Então, aqui foi 210, aqui é o 220, 230 e 240. O 225 está bem no meio, entre 220 e 230. Marco ele aqui.
Então, a atividade me deu 5π sobre 4. Marco aqui 5π sobre 4 radianos. O próximo, 17π sobre 9, é 340 graus. 340 está entre 270 e 360. Então, esse ângulo está no quarto quadrante. 270 mais 30, 300 graus. 300 mais 30, 330. Então, 340, ele vai estar entre 330 e 360. Vou dividir novamente em 3 partezinhas, para que eu fique de 10 em 10. Então, se aqui são 330, 340, 350 e 360. Se é 340, esse ângulo vai estar bem aqui. Então, esse ângulo é 17π sobre 9 radiano. Agora, a gente já consegue localizar no ciclo trigonométrico os outros ângulos que já estavam expressos em graus. Então, 60 graus, 0, 30, 60. Marco aqui 60 graus. Em qual quadrante ele está? No primeiro quadrante. 110 graus, ele está entre 90 e 180. Então, ó, 110 ele vai estar entre 90 e 120. Vou dividir isso aqui de novo em 3. 90 mais 10, 100 graus, 110 graus. Então, 110 graus aqui, ele está no segundo quadrante. 265 está entre 180 e 270. Aqui está o 240, 250, 260. Se são 265 graus, ele está bem aqui no meiozinho. 265 graus. E ele está no terceiro quadrante. 320 graus. Vai estar entre 270 e 260. Então, no quarto quadrante, que eu tenho 300 e o 320. 310, 320. Pronto, a gente já conseguiu localizar todos esses pontos no ciclo trigonométrico e já identificamos também o quadrante que cada um pertence. Questão 2. Encontre a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos a seguir. Então, letra A, 1460 graus. O que é a primeira determinação positiva? Aqui no meu ciclo trigonométrico, 1460 graus é mais do que 360. Então, eu quero saber quantas voltas eu tive que dar no ciclo trigonométrico para contemplar esse ângulo e quanto vai sobrar. Nem sempre serão voltas completas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir 1460 por 360, que é cada volta. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 360, 1440. Sobram 20 graus. Então, o que significa? Eu dei 4 voltas mais 20 graus. 10, 20. Ou seja, esse ângulo de 1460, depois que eu dei as 4 voltas, ele parou aqui. Então, a primeira determinação positiva dele é 20. É o resto depois que eu dei as minhas voltas completas. Então, a primeira determinação dele, 20 graus. Letra B, 960. De novo, eu dei mais do que uma volta. Então, vou dividir por 360, que vai dar 2. 2 vezes 360, 720, sobra 240. Ou seja, eu dei
2 voltas e ainda sobraram 240. Esse ângulo veio e parou aqui no 240. Então, a primeira determinação positiva de 260 graus é 240 graus. Letra C, menos 400 graus. Então, aqui eu tenho um grau negativo. A primeira parte é a mesma coisa. Divido por 360, vai dar 1. 1 vezes 360, 360, vão sobrar 40. Então, eu dei uma volta e sobraram 40, porém, esse ângulo ele é negativo. O sentido comum, o sentido normal de olhar no ciclo trigonométrico é esse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Porém, para graus negativos, eu uso este sentido. Se é negativo, é no outro sentido, né? Que é o sentido horário. Então, o que acontece aqui? É 360. Então, eu vim, dei uma volta, 360, e ainda sobraram 40 graus. Então, ainda sobraram 40 graus. Então, eu vim e parei, ó. Andei 10, 20, 30, 40. Eu parei aqui. Porém, eu estou no sentido que não é o convencional. Então, eu preciso achar, no sentido convencional, quanto que é esse ângulo. Ou seja, daqui para cá, qual é esse ângulo aqui que eu parei. Porque no sentido, como é um grau negativo, eu vim no sentido horário, parei aqui. Porém, eu preciso saber daqui até aqui. Como que eu faço isso se eu não tiver o ciclo trigonométrico? Quando eu tenho o ciclo, eu já vejo que aqui é 360. Quando eu não tenho, eu faço 360 menos o resto do arco negativo. 360 menos 40 dá 320. Então, essa é a primeira determinação positiva desse ângulo de menos 400. Então, é 320 graus. Letra D é a mesma coisa, um ângulo negativo. Menos 1180. Vou dividir por 360, vai dar 3. 3 vezes 360 dá 1080, sobram 100 graus. Porém, novamente, esses 100 graus, eu dei 3 voltas e ainda me sobraram 100 graus. Se eu estou nesse sentido, eu venho 90, daqui até aqui tem 90, mais 10, 100. Parei aqui. Porém, eu não quero nesse sentido horário, eu quero no sentido anti-horário, sentido normal. Então, eu preciso saber de 0 até aqui quanto que tem. Então, se eu tiver o meu ciclo trigonométrico, eu sei que aqui vai ser o 260. Se eu não tiver, eu faço 360 menos 100, que vai dar 260 graus. Então, essa é a primeira determinação positiva desse ângulo. Letra E. 11 π sobre 4 radianos. Isso aqui em graus dá 495. Para eu achar grau, eu substituo o π por 180. Então, 495 dividido por 360 vai dar uma volta. 1 vezes 360, 360. E vai sobrar 135 graus. Então, a primeira determinação positiva aqui é 135 graus, ou agora a gente vai achar na forma de radiano. Como esse ângulo aqui foi dado em forma de radiano, a gente vai achar as duas respostas. Para eu achar 135 em radiano, é 135 sobre 180 vezes π. Simplificando isso daqui, vai dar 3π sobre 4. Então, é 135 graus
ou 3π sobre 4. Letra F, 31 meios de π radianos, que vai dar 2.790 graus. Então, para achar a determinação positiva, 2.790 dividido por 360, que dá 7. 7 vezes 360, 2.520. Vai sobrar 270 graus. Então, a primeira determinação positiva é 270 graus. Ou, para achar isso aqui em forma de radiano, 260 sobre 180 vezes π. Simplificando, dá 3π sobre 2. Ou 3π sobre 2 rádio. Questão 3. Complete nas figuras as medidas dos arcos trigonométricos simétricos. Aqui a gente tem um arco de 60 graus. Está querendo saber quanto mede esse e esse ponto. Então, o que a gente sabe? Que do 0 até o 60, daqui até aqui, a gente tem 60. E do 60 até esse eixo aqui, tem 30. Porque tudo tem que dar 90, então aqui eu tenho 60 mais 30, deu 90. Para achar esse de cá, daqui até aqui eu tenho 30, então daqui até aqui também 30. 90 mais 30, esse ponto aqui, 120 graus. Então, 120 mais 60, 180. 180 mais 60, 240 graus. 240 mais 30, porque esse pequenininho aqui vale 30, olha que a gente já viu aqui em cima. 240 mais 30, 270, mais 30, 300 graus. Vamos só conferir aqui, ó. Esse pedaço maior a gente viu que valia 60. 300 mais 60, 360. Ok, fechou minha circunferência. Letra B. Esse arco aqui vale 45 graus. Então, se daqui até aqui mede 45, daqui até aqui, para completar os 90, também 45. A gente, cada espacinho desse aqui, 45. 90 mais 45, 135. Aqui vale 180. 180 mais 45, 225. Uma forma da gente achar aqui, somar com esse 45 e somar com esse 45. Ou então, pego 360 que é aqui, menos 45, que vai dar 315. Letra C. Agora, esse arco aqui vale 30 graus. De 30 para chegar até no 90, que é o que está aqui em cima, preciso de 60. Então, esse arco maior é 60 e esse menor 30. 30 mais 60, 90. Fechou. Agora que eu tenho grande, 90 mais 60, 150. Aqui vale 180. 180 mais 30, porque o pequenininho vale 30. 210. Uma forma de achar aqui esse quarto ponto. Posso fazer 270 mais 60 ou 360 menos 30, que vai dar 330. Só conferindo, 330 mais 30, 360, fecha a circunferência. Questão 4. Qual dos arcos abaixo é côngruo de 90? Eu saber se é côngruo, eu preciso pegar isso aqui, dividir por 360 e ver qual que a primeira determinação positiva dele é 90, né? Qual que sobra 90 de resto.
Então, 430 dividido por 360 dá 1. E aqui o meu resto é 70. Então, 430 não é. Ele seria um arco côngruo de 70 graus. 440 dividido por 360 vai dar 1. E vai sobrar 80 graus. Então, de novo, 440 não é côngruo de 90. Ou ele é côngruo de 80 graus. Letra C, 450 dividido por 360 dá 1. E vai sobrar 90. Então, sim, letra C é um arco côngruo de 90 graus, pois eu dei uma volta e ainda sobrou mais 90. Questão 6. Os polígonos regulares das figuras estão inscritos nas circunferências trigonométricas. Determine em graus e em radianos as primeiras determinações positivas dos arcos, cujas extremidades são vértices em cada polígono. Então, letra A, a gente tem um triângulo, ele está inscrito nessa circunferência, ou seja, ele está bem justinho, ele está dentro, mas está bem justinho. E na figura B, a gente tem um pentágono. E falou que são figuras regulares. Se são regulares, os lados iguais. Ou seja, de A até B, esse valor aqui é o mesmo, de B até C é o mesmo, de C até A é o mesmo. O que faz com que essas distâncias aqui também sejam iguais. Então, vamos começar pela letra A. É um triângulo. Para eu saber quanto mede cada arco desse aqui, vou fazer 360 dividido por 3, eu sei que dá 120. Ou seja, esse arco de AB aqui, ele mede 120. O arco de B até C mede 120. E de C até A, também 120. Só que ele quer as primeiras determinações positivas, ou seja, isso aqui. Então, letra A, a gente já sabe que ele está no 90 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 90 graus. Vamos achar tudo em grau primeiro, para depois achar em radiano. Letra B é 90 mais 120, que vai dar 210. E letra C, 210 mais 120 vai dar 330. Então, já achei em graus cada um delas. Agora, a gente passa para radiano. 90 graus, que é o ponto A gente já sabe que é π sobre 2, né? 90, π sobre 2. 210, para achar radiano, 210 sobre 180 vezes π. Isso aqui, simplificando, dá 7/6 de π radiano. Então, letra B é 210 ou 7/6 de π radiano. E o 330, para transformar para rádio, 330 sobre 180 vezes π. Simplificando, 11 π sobre 6 radianos. Então, resumindo aqui, fazendo mais bonitinho, o ponto A, ele é 90 graus ou π sobre 2 radiano. Ponto B, 210 graus ou 7/6 de π radiano. E o ponto C, 330 graus ou 11 π sobre 6 radianos. Agora, a letra B é um pentágono regular. Então, a gente sabe que tudo aqui tem 360. Para achar cada um desses espaços aqui, eu faço 360 dividido por 5, pois eu tenho 5 espaços, que vai dar 72 graus. Então, cada espaçozinho desse são 72 graus.
Esse ponto O, ele já está no ponto zero, ou seja, 0 graus. Não tem nomenclatura dele em radianos. Ponto B, 0 mais 72 graus. 72 mais 72, 144. Mais 72, 216 graus. Mais 72, 288 graus. Então, o ponto O, 0 graus. Ponto B, 72 graus, ou transformando para radiano, dá 2π sobre 5. Ponto M, 144 graus, ou transformando para radianos, dá 4π sobre 5. Ponto E, 216 graus, ou para radianos, 6π sobre 5. Ponto P, 288 graus, ou, transformando em radianos, 8π sobre 5. Lembrando que aqui, para transformar em radiano, é o grau sobre 180 vezes π. Questão 6. Em um programa que se chama Roda-Roda, existe uma roleta que os participantes giram para saber qual o seu prêmio, que é indicado pelo valor registrado no setor para o qual a seta estará apontando. A roleta deve estar posicionada inicialmente antes do giro de qualquer participante, sempre entre o perde tudo e o R$1.000, conforme ilustrado na figura ao lado. O giro deve ser feito sempre no sentido horário. Felipe girou a roleta de um ângulo alfa, que foi menor do que 360, ou seja, o Felipe ele só deu uma volta. Letra A. Para quais intervalos de valores para alfa, Felipe ganhará prêmio de R$1.000? Então, primeiro vamos entender. Essa roleta, ela gira nesse sentido. E o Felipe, ele vai dar sempre menos do que uma volta. O ângulo que ele descreve é sempre menor do que uma volta. Quando eu analiso essa roleta, eu vejo que tem 24 espaços, tem 24 prêmios aqui. Então, eu estou querendo saber o espaço de cada um desses prêmios aqui em ângulo. Então, para eu saber isso, 360 dividido por 24, que vai dar 15 graus. O que é 15 graus? Cada espaço desse aqui tem 15 graus. Cada prêmiozinho desse aqui, o ângulo dele é 15 graus. Então, para quais intervalos de alfa, Felipe ganhará o prêmio de R$1.000? Onde estão os prêmios de R$1.000? Aqui e aqui. Então, vamos analisar primeiro esse prêmio de R$1.000 aqui. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espaços de 15. Lembrando que essa roleta está sendo girada assim, ou seja, esse prêmio que está aqui no vermelho, ele tem que fazer isso aqui para chegar até na seta. Então, tudo isso daqui tem que rodar até chegar na seta. Então, a gente tem 11 espaços de 15. 11 vezes 15 graus dá 165. 165 é até aqui. O ângulo que o Felipe tem que girar essa roleta para que caia nesse R$1.000 aqui é daqui até aqui, olha, tem 165 graus. Então, ele não pode girar só 165 não, porque ele tem que girar mais do que 165. Porém, se ele passar daqui, ele não ganha os R$1.000. Então, ele tem que 165 mais 15, até aqui, dá 180 graus. Então, o ângulo que o Felipe tem que fazer para ganhar esse primeiro prêmio aqui é um ângulo que está entre 165 e 180. Ou seja, esse alfa tem que estar entre 165 e 180. Agora, vamos ver o R$1.000 que está aqui em cima.
Para eu chegar até esse R$ 1.000, para eu ganhar ele, o meu ângulo tem que estar entre essas duas barrinhas aqui. Então, se no total aqui são 24 espaços, eu tenho que rodar os 23, que é daqui até o início do R$ 1.000, ou seja, são 23 espaços de 15 graus, que vai dar 345 graus. Porém, 345 graus é até aqui. Se ele rodar um ângulo de 345, ele não ganha. Então, o ângulo dele tem que estar entre 345 com mais 15, que é o do 1.000, 360. Então, o alfa, que é o ângulo que o Felipe vai girar, tem que estar entre 345 e 360 para ele ganhar esse segundo R$ 1.000. Letra B. Para quais intervalos de valores para alfa, Felipe perderá a vez ou perderá tudo? Então, ó, perde tudo. Eu tenho um aqui e um aqui embaixo. Passa a vez. É esse branco aqui e esse aqui. Então, primeiro a gente vai olhar o passa a vez. É que a gente tem duas análises, o passa a vez e o perde tudo. Então, para ser esse primeiro passa a vez, ele tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas de 15 graus. Então, 6 de 15, que vai dar 90. Ou seja, até aqui tem 90 graus. Então, esse ângulo dele tem que ser de 90 até mais 15, 105. Então, para ser passa a vez, o ângulo dele tem que estar entre 90 e 105. Então, o alfa tem que ser maior do que 90 e menor do que 105. O próximo passa a vez está aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Até aqui eu tenho 18 casinhas. Para saber o ângulo correspondente é 18 vezes 15, que vai dar 270. Então, 270 até aqui, mais 15 vai dar 285. Então, na verdade, o ângulo que o Felipe tem que fazer para ele passar a vez está entre 270 e 285. Agora, para o perde tudo. A gente tem esse perde tudo. Então, aqui a gente não precisa nem contar. Se ele rodou a roleta para cá, se o ângulo dele for de 0 até 15 graus, ele já perde tudo. Então, esse primeiro perde tudo, o alfa, que é o ângulo que ele vai girar essa roleta, tem que estar entre 0 e 15 graus para que ele perca tudo. Agora, o outro perde tudo está aqui embaixo. Então, ele tem que girar casinhas completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas completas. Então, 12 vezes 15 dá 180. Então, até aqui tem 180. Só que ele precisa ficar nesse intervalo de 180 até 195, porque 180 mais 15, 195. Então, para ele perder a vez, o alfa tem que estar entre 180 e 195.